Os transtornos dissociativos, ou perturbações dissociativas, tratam-se de perturbações psicomentais, comportamentais ou neurodesenvolvimentistas que estão presentes na vida de indivíduos que apresentam com frequência estados de despersonalização, desconexão, descaracterização ou desrealização de si próprio e ou do contexto em que vivem, somadas às pessoas que estão ao seu redor. Nestes casos, tudo ou grande parte dos elementos presentes parecem irreais, gerando assim significados abstratos para os eventos e processos que ocorrem em suas próprias vidas. Os episódios em questão podem acontecer em pessoas perfeitamente saudáveis, podendo ou não ser frequentes, acarretando inúmeros prejuízos significativos, contendo em seus diagnósticos características presentes que podem ser consideradas como parte de um transtorno dissociativo. Ainda que não possua uma cura, em muitos casos, a maioria com sintomas não tão agravados, apesar de uma dissociação afetar diretamente nas percepções do que é ou não de fato verdade na vida dos indivíduos, estudos apontam que uma boa porcentagem das pessoas que sofrem com esse tipo de transtorno tem ao menos a consciência de que não se encontram em sua naturalidade, assim podendo recorrer à ajuda especializada para a redução dos sintomas. Segundo o ICD, International Classification of Disease, também conhecido no Brasil como CID, Classificação Internacional de Doenças, em sua enésima revisão, que também é mais recente, consta que os transtornos dissociativos caracterizam-se por uma perturbação ou descontinuidade involuntária na integração normal de um ou mais dos seguintes elementos: identidade, sensações, percepções, afetos, pensamentos, memórias, controle dos movimentos corporais ou comportamentos. A perturbação ou descontinuidade pode ser total, mas é mais frequentemente parcial e pode variar de dia para dia ou até mesmo de hora para hora. As experiências que fazem parte de uma prática cultural, religiosa ou espiritual aceitas não devem ser consideradas como sintomas de transtornos dissociativos. Também incluso por meio do mesmo sistema internacional, são constatados 8 tipos de transtornos dissociativos, sendo eles com seus códigos, respectivamente: perturbação dissociativa de sintomas neurológicos, amnésia dissociativa, perturbação de transe de possessão, perturbação dissociativa de identidade, perturbação dissociativa parcial de identidade, transtorno de despersonalização, desrealização, outras perturbações dissociativas especificadas. Estes distúrbios geralmente estão ligados a algum evento psicológico estressante na vida do paciente, que costuma negá-los ou não os associar diretamente ao problema no primeiro momento. Pela falta de um fator físico detectável, sua rápida instalação e a preservação das demais funções mentais e neurológicas, as pessoas diretamente prejudicadas pelo distúrbio do paciente chegam a os considerar simuladores. Esses casos ainda não foram inteiramente compreendidos, o que não significa que sejam simulações. Não é porque a ciência moderna não é capaz de explicar todos os acontecimentos da vida biológica e social dos homens que automaticamente os torna falsos, apenas ainda não completamente desvendados. Os transtornos dissociativos e seus derivados foram e ainda são bastante explorados em grandes produções artísticas, por conta de seus efeitos bastante característicos que podem causar estranheza e curiosidade no público-alvo em questão. Dentre dessas produções está uma das obras mais famosas do pintor Vincent van Gogh. Produzido enquanto ainda estava em sua última internação no Asilo Saint-Rémy-de-Provence, no final de sua vida, o quadro foi intitulado de O Retrato de Dr. Gachet, médico responsável por seus cuidados na época. Paul Ferdinand Gachet, ou apenas Paul Gachet, foi um médico e pintor amador francês que viveu entre o meio do século XIX e início do século XX. Sua especialidade em comum e fascínio com a arte o fez tema de algumas das pinturas de artistas renomados, como Paul Cézanne, Ambroise Lettre e, por fim, Vincent van Gogh. Sendo responsável direto pelo tratamento de Van Gogh em seus últimos dias de vida, os dois acabaram desenvolvendo uma proximidade muito forte, que foi retratada pelo próprio Van Gogh em mais de uma de suas cartas para seu irmão Theo. Ele me pareceu, na verdade, tão doente e perturbado quanto você e eu, e ele é mais velho e perdeu há poucos anos sua mulher, mas é muito médico em sua profissão e sua fé o sustentam com tudo. Já somos muito amigos e, por acaso, ele também conheceu Brias de Montpellier e tem sobre ele a mesma opinião que eu, que é alguém importante na história da arte moderna. Estou trabalhando em seu retrato, a cabeça com um boné branco,
muito loiro, muito claro. As mãos também com carnação clara, um paletó azul e um fundo azul cobalto. Apoiado sobre uma mesa vermelha, sobre a qual um livro amarelo e uma planta de dedaleira com flores púrpuras. Está na mesma linha de sentimento que o meu retrato, que fiz quando vim pra cá. O Sr. Gachet é absolutamente fanático por esse retrato e quer que eu faça um para ele, se puder, exatamente igual, o que eu desejo também fazer. Ele chegou também a compreender agora o último retrato da Arlesiana, da qual você tem um cor-de-rosa. Quando ele vem ver os estudos, sempre volta a esses dois retratos e os admite exatamente, mas exatamente assim como eles são. Espero logo enviar um retrato dele. Depois, pintei em sua casa 2 estudos que lhe dei na semana passada, um aloé com almiqueres e cipresses e domingo último algumas rosas brancas, um vinhedo com uma figura branca. O retrato em questão foi descrito mais tarde por Van Gogh como a expressão de coração partido do nosso tempo. Nele podemos observar um homem com uma expressão bastante abalada em seu rosto, desconsolado, o mesmo se apoiando em livros amarelos e segurando nas mãos um ramo de dedaleira. A presença das cores nas pinturas de Van Gogh servem tanto como expressão quanto como um marco para o artista. O mesmo chegou até a mencionar que ingeria tintas em seu estúdio, buscando envenenar seu organismo. Algumas pessoas atualmente afirmam que Van Gogh ingeria especificamente a cor amarela na busca de trazer alguma alegria para dentro de si, o que não pode ser comprovado. A dedaleira também é conhecida por ser a flor do infarto. Pode servir de analogia ou não à frase anterior dita por Van Gogh. Eva Heller, escritora e cientista social alemã, apesar de ter diversos livros literários e não literários publicados, ficaria mais conhecida mundo afora por conta de seu estudo intitulado A Psicologia das Cores, como as cores afetam a emoção e a razão. Para esse estudo, Heller entrevistou cerca de 2.000 homens e mulheres com trabalhos e contextos diversos na Alemanha pouco antes do início do novo milênio. Com a faixa etária dos entrevistados sendo entre 14 a 97 anos, dividida em 311 páginas originais, a autora lançou um novo olhar sobre as cores, não as encarando meramente como um fenômeno puramente óptico ou do gosto individual de cada um, mas sendo estas, segundo a própria, vivências comuns que desde a infância foram ficando profundamente enraizadas em nossa linguagem e em nosso pensamento. Fazendo uma análise minuciosa das cores, ou do que a mesma chama de 13 cores psicológicas, o estudo prossegue detalhado sobre cada uma delas, chegando até mesmo a listar mais de 100 tipos de uma determinada cor, como no caso do azul, onde são relatados 111 tipos de tons e interpretações. Um dos pontos que mais impressiona na pesquisa de Heller são a presença dos acordes cromáticos, combinações de 2 a 5 paletas de cores que são associadas a um ou mais sentimentos ocultos no subconsciente dos indivíduos. Peguemos o azul, por exemplo. Como vemos na tela, o azul, cor atribuída à frieza, à passividade, tranquilidade e confiança, pode expressar outros tipos de sentimento, caso esteja combinado com outras cores, como o distanciamento, a autonomia e a inteligência. Se unirmos agora o estudo de Heller com o retrato de Dr. Gachet feito por Van Gogh, temos uma maior predominância do azul dentre todas as cores, seguido pelo amarelo, o laranja e o verde. Teríamos algo entre o distante ou a confiança, segundo a pesquisa de Heller. Vale destacar que essas são algumas impressões típicas apresentadas na maioria dos indivíduos entrevistados, não servindo hora alguma de parâmetro ou tabela universal para a categorização de cada sentimento expresso por aquela pessoa. Ainda assim, é interessante mencionar que uma das principais características positivas relatadas a respeito de Dr. Gachet fala justamente sobre sua confiança e simpatia, na medida em que foi tratando de seus pacientes, dentre deles, por seu apreço à arte, até mesmo alguns pintores renomados do período que viveu. Em agosto de 2020, Nikita Kryukov, desenvolvedor russo de jogos independentes, publicou o que viria a ser uma de suas novelas visuais de maior sucesso, intitulada de Milk Inside a Barrel of Milk. Também conhecida como Milk 1, por conta do jogo ter recebido uma continuação posterior, trata-se de um jogo de curta duração, onde, segundo o site How Long to Beat, levaremos em torno de 18 minutos para completarmos a história principal e cerca de 22 minutos para alcançarmos todos os conteúdos que o jogo possuía. A premissa do jogo parece bastante simples, onde nosso objetivo estaria em ajudarmos uma garota na compra de um pacote de leite no mercado e em sua volta para casa. Porém, muitas vezes o que a boca não diz, o corpo nos fala. No jogo, assumiríamos o papel de uma voz que reside dentro da cabeça da garota em questão, onde rapidamente passamos a deduzir e a confirmar posteriormente que possui algum tipo de distúrbio ou doença mental não nomeada. O que pode nos chamar mais atenção são os gráficos distorcidos propositalmente e a paleta de cores utilizada, com apenas 3 cores usadas durante o jogo inteiro, sendo essas o vermelho, o rosa e o preto. Ainda segundo o estudo de Heller, o vermelho muitas vezes representa intensidade, tanto no amor quanto no ódio. Há uma classificação específica para a junção do vermelho com o preto, que denota perigo e proibição. Usado desde semáforos, placas de trânsito ou cartões de futebol, o vermelho nos alarma para pararmos.
como se estivesse dizendo cuidado. É uma cor que possui sinalização bastante forte, rapidamente associada por nós em nosso dia a dia. Em Milk-On, o vermelho é o tom mais predominante nas extremidades do rosto dos personagens, quase que os consumindo por completo, como se estivesse nos alertando para não nos aprofundar nos diálogos e na história deles. Quando estes não são representados totalmente em vermelho, como no caso do vendedor e do caixa do mercado, eles apenas possuem seus olhos de outra cor, o rosa. Curiosamente, há uma imagem de semáforo no jogo onde o mesmo não está em vermelho, mas sim em rosa, onde a garota, ao andar desatenta, é quase atropelada. Talvez o contato com a cor mais marcante seja numa cena onde a própria garota nos mostra como ela vê o mundo com seus olhos, sendo ele todo em vermelho. Ela nos conta que não sai de casa há bastante tempo, o que pode representar inconscientemente o medo e o perigo que ela sente do mundo ao redor. Mais à frente, há interpretações bastante plausíveis de que, além de conversarmos com a garota assumindo a voz de sua cabeça, na verdade seríamos uma voz oriunda de uma nova medicação que ela está tomando. A cor rosa, em sua tonalidade específica, pode representar o sentimentalismo, o otimismo e até mesmo milagres. Nas palavras da própria Heller, a fantasia é um estado em que as pessoas flutuam em nuvens cor-de-rosa e enxergam tudo através de lentes rosadas. O sétimo céu é rosa. O mundo cor-de-rosa é bonito demais para ser verdadeiro. Quem vive segundo o ditado Think Pink, pense cor-de-rosa, se propõe a viver de maneira otimista o cotidiano cinzento. Quando a vida parece um sonho, os franceses dizem C'est la vie en rose. Os psicofarmacos que clareiam o estado de ânimo durante as depressões são apelidados de Rose Pills, pílulas cor-de-rosa. E ainda mais abaixo, onde os sonhos estão, o rosa também está. Rosa é o tom irrealista, em todas as suas formas e matrizes, a cor do kitsch e da romantização. Dessa forma, poderíamos assumir que, se o estado natural de ver o mundo para a garota é o vermelho, as pequenas tonalidades de rosa provocado por nós neste caso são o que o torna visível ou parcialmente visível a ela. Como o efeito de um medicamento, estaremos agindo diretamente em seus sintomas neurológicos, melhorando suas percepções e desconexões com a realidade, ainda que não a curando como um todo. Na maioria das vezes que fazemos interrupções dos pensamentos da garota, podemos tanto provocá-la quanto centrá-la em seu raciocínio. Por fim, estaria o preto. O preto é apontado em um de seus subtópicos por Heller como a cor da negação, capaz de transformar sentimentos intensos em seus opostos, como o amor e o ódio. O preto seria responsável por inverter as sensações sem alterar suas potências iniciais. Ainda na descrição dessa tonalidade, se somada à cor vermelha, o preto poderia potencializar ainda mais a agressividade, a violência, o ódio e a negatividade presentes no segundo tom. A frase na qual encerra essa definição no estudo é dita como: a reversão de todos os valores é a ação mais forte do preto. Ao encararmos o preto como a inversão de todas as cores, fica claro dizer o porquê do cenário ao redor ser composto exclusivamente pelo preto. Mais adiante no jogo, a garota nos conta que passou a ver a realidade dessa forma depois da morte de seu pai. Nesse caso, um evento traumático pode ter sido a razão na qual desencadeou todo aquele mundo cruel e agressivo vivenciado pela garota. O preto ao redor seria então o complemento de todo o seu contexto exprimido por seu subconsciente. Como a morte de seu pai a afetou profundamente, a vida passou a não ter mais a mesma cor que antes. Assim, ao serem observados a vida e o comportamento das pessoas ao redor da garota, seu subconsciente passou a transmitir esse sentimento como uma cor de desconexão, já que dentro de sua existência não se assemelhava ou se encaixava como as demais. Milk Inside a Bed of Milk não trata-se de nenhum divisor de águas, mas é uma prova bastante concreta de que para uma mídia ser profunda e imersiva não são necessários uma gama de recursos ou orçamentos exorbitantes, e talvez seja por causa de sua produção despretensiosa que ele foi tão bem recebido dentro e fora da comunidade de jogadores, colocando assim seu nome dentro da história dos jogos independentes recentes.